Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Todos nós conhecemos muito bem a oração do Pai Nosso. Acredito que desde criança nós aprendemos e decoramos esta oração. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é: o que está por trás da oração do Pai Nosso? O que Jesus quis nos ensinar com a oração do Pai Nosso? Quais são as verdades que nós precisamos aprender com esta oração? Um pouco antes, os discípulos acompanham Jesus, e Jesus estava orando, e aqueles discípulos chegam para Cristo e dizem assim: Senhor, ensina-nos a orar. É um pedido um tanto que interessante e profundo, porque aqueles discípulos ouvia frequentemente Jesus operar milagres. Preste atenção. Aqueles discípulos viam Jesus curar cego, aleijados, libertar os cativos, oprimidos. Via Jesus fazer feitos extraordinários e milagres maravilhosos. No entanto, esses discípulos não pedem a Jesus: ensina-me a operar milagre, ensina-me a curar, ensina-me a limpar os leprosos. Aqueles discípulos percebem que a coisa mais importante que havia era a oração, era a ligação que Jesus tinha com o Pai, e que tudo aquilo que Jesus fazia derivava-se de uma vida de constante comunhão com Deus. Escute isso aqui, que Deus me fala aqui agora. O que Jesus fazia publicamente era o resultado do que Jesus fazia secretamente. Deus exaltava Jesus publicamente, porque Jesus tinha uma vida secretamente, de forma que aquilo que se via era resultado dos bastidores, de forma que eu digo a você que o importante não é a plateia, é os bastidores. É os bastidores que é importante, é o secreto que é importante. Quem nos promove não são os milagres, não são os feitos. Quem nos promove é o lugar secreto. Haja vista que Jesus diz: e tudo que vocês pedirem em secreto, o vosso Pai vos dará publicamente. Ah, meu Deus, Deus está falando algo poderoso comigo. Deus está dizendo o seguinte: que tudo aquilo que somos no secreto,
Tudo aquilo que nós pedimos em secreto, fora da plateia, Ele se manifestará na sua vida, na plateia. De tal forma que o mais importante é quem você é com Deus, dentro do seu quarto e dentro da sua casa. E Deus manifestará a glória dele na rua, na esquina, na avenida, no trabalho, na igreja, aonde quer que você passar. A glória de Deus será pública por causa de uma vida secreta com Ele. Os milagres, os feitos são resultados de uma vida secreta com Deus. Mas a geração de hoje, ela busca holofote, ela busca a câmera, mas ela não sabe que tudo isso é apenas a consequência de algo que está escondido, que ninguém vê. Você quer que a sua vida mude publicamente? Você quer que a sua família receba a glória de Deus publicamente? Se isole com Deus. Se isole com Deus. Entra dentro do teu quarto. Fecha a tua porta. Se revele para Deus no secreto e Deus se revela para você em público. Quando eu me revelo no secreto, Deus se revela para mim em público. Você está entendendo? Por que Deus te trouxe aqui hoje? Deus está dizendo assim: entra no teu quarto. Deus te trouxe hoje aqui para te falar isso. Entra no teu quarto todos os dias. Lá você terá uma grande manifestação. E você viverá algo extraordinário publicamente, quando primeiro você viver algo extraordinário secretamente. Repete, Senhor. Você viverá algo extraordinário publicamente, quando primeiro você viver algo extraordinário secretamente. Então os discípulos entenderam o poder do secreto, dos bastidores. Então eles pedem a Cristo dizendo: ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então Jesus diz: portanto vós, quando orareis, orareis assim: Pai nosso, vírgula. Será que nós temos que fazer a oração do Pai Nosso literal? Qual a primeira verdade que salta aos nossos olhos? Pai Nosso. A oração, ela precisa ter o princípio de paternidade. Você precisa ter a revelação da paternidade de Deus na sua vida. Que quando nós oramos, nós não oramos a qualquer um, mas a um pai. Deus se manifesta como um pai, e eu preciso me manifestar para Ele como um filho. É por esta razão que a oração do Pai Nosso começa dizendo: Pai Nosso. Não quer dizer que eu preciso começar a oração dizendo Pai Nosso. Quer dizer que eu preciso começar a oração com o meu coração convicto de que eu sou filho e de que Ele é meu Pai. Que o meu coração precisa estar sedento pela paternidade. Que o meu coração precisa desejar o Pai. Assim como a minha filha, quando eu chego lá no portão, que eu abro o portão, ela já vem correndo. Isso é sentimento de filho e de paternidade. É esse sentimento que Deus quer que eu e você tenhamos para com Ele. O correr para os seus braços. Paternidade. Começa a oração do Pai Nosso. Eu sou filho. Diga: eu sou filho. Filho de Deus. Ele é meu Pai. Eu tenho acesso.
Você precisa ter um coração de filho. Você precisa ter um coração de filha. Segundo, que estás no céu. Você precisa entender que Deus está acima de tudo e de todos. Você precisa entender a soberania de Deus, que muitas vezes nós não compreendemos. É por isso que nós fazemos oração tão afoitos, atabalhoados, sem sentido. A gente ora e muitas vezes nem nós sabemos o que nós estamos orando. Já aconteceu isso. Ainda bem que aqui que não aconteceu isso com ninguém, só comigo. Tem hora que a gente ora, que a gente se embaraça na oração. A gente já não sabe nem. E você fala, meu Deus do céu, eu estou falando o que mesmo? Porque você não entendeu a soberania de Deus. Hoje você vai entender. Então entenda a sua soberania, a sua graça, o seu poder. Santificado seja o teu nome. Você precisa entender um princípio. Deus é santo. Você precisa entender o princípio que Deus é espírito. E a Bíblia diz que Deus é espírito e importa que aqueles que o adore em espírito e em verdade. Então você precisa entender que se Deus é santo, que se Deus é espírito, a minha oração, ela precisa ter caráter espiritual. Que eu preciso sair das dimensões físicas e entrar nas dimensões espirituais. É por isso que eu sempre falo aqui do púlpito, você precisa orar e adorar com intensidade. Tem gente que acha que intensidade é volume de voz, e não é. Você precisa entender isso. Tem gente que passa horas e horas orando, ótimo. Mas um dia o Espírito Santo falou comigo, não é o quanto você ora, é o quão intensa é a tua oração. Quando você olha para as orações dos grandes homens de Deus, você vai perceber que são orações muito breves, porém muito intensas, muito espirituais. Elias se aproxima de Deus dizendo, responde-me, ó Deus, responde-me, para que este povo saiba que eu sou teu servo, e conforme as tuas palavras, fiz todas estas coisas. E a Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu, em resposta à oração de Elias. Mas Elias entendia o que significava uma oração intensa. Elias sabia como se manifestar para Deus. Escute isso aqui. Elias sabia como se manifestar para Deus, porque antes de Deus se manifestar para nós, nós precisamos se manifestar para Deus. E todas as vezes que nós estamos orando, nós estamos nos manifestando para Deus. Mas esse se manifestar passa por princípios que você não pode negociar esses princípios, que você não pode esquecer esses princípios. Você precisa. A Bíblia diz que nós precisamos ser mais espirituais do que carnais. Nós precisamos sair dessa atmosfera rasa e física e entrarmos nas dimensões do Espírito de Deus. É por isso que quando Jesus encontra Nicodemos, e Nicodemos, um grande doutor da lei, e Jesus diz, Nicodemos, está tudo errado, Nicodemos. Você não conhece, Nicodemos. O vento sopra para onde quer. Ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. O que é nascido da carne, Nicodemos, é carne, é físico, é temporal. Mas o que é nascido do Espírito Santo, o que é nascido do Espírito é Espírito.
Então importa, Nicodemos. Necessário é que você nasça de novo, mas não nascimento físico, nascimento espiritual, para que você entenda, aí volta o princípio da paternidade, para que você entenda a paternidade de Deus na atmosfera espiritual. E então, quando o homem nasce do Espírito, ele ora ao Espírito e no Espírito e em Espírito. É assim que você precisa entender. Santificado seja o teu nome. Escute uma coisa, que na tua oração nunca falte adoração. Que na tua oração nunca falte adoração. A oração é se manifestar para Deus. Escute isso aqui. Mas no meu me manifestar para Deus, não é para pedir. Não é apenas no intuito de pedir. É claro que a oração do Pai Nosso tem petições. Mas não apenas petições. Mas como tem sido a nossa oração? Muitas vezes de apenas petição. A gente acha que a oração ela foi constituída para pedir. E não, a oração ela foi constituída para se manifestar para Deus. E nesta manifestação precisa ter adoração. Então, Jesus nos ensina, através do santificado seja o teu nome, a apresentar-nos a Deus com uma porção de adoração. Na minha oração tem adoração. Na minha oração tem adoração. Você entendeu? Está entendendo? Estão entendendo? Faz sentido para a tua vida? Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Sabe o que significa reino? Governo. Você precisa estar cheio de um sentimento, cheio de desejo do governo de Deus sobre a sua vida. Você sabe uma coisa aqui que é uma grande revelação, é que nós queremos uma oração sem compromisso. Nós queremos uma oração sem governo. Nós queremos que Deus nos responda segundo o nosso governo. Só que a oração do Pai Nosso nos ensina a pedir o governo de Deus sobre nós. Quer dizer, me governa, seja o meu Senhor, guia os meus passos, a tua vontade vai prevalecer. Deus te trouxe aqui para isso. Não é? E isso vai se revelar na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Você anda segundo o curso desse mundo, sobre o governo desse mundo ou sobre o governo de Deus sobre a tua vida? Quem te governa? Quem governa a tua casa? As tuas vontades? Quem te governa? As tuas vontades ou a vontade de Deus? Então nós precisamos entender ou invocar a presença, o governo de Deus sobre nós. Eu sou governado pelo Espírito. Aí volta lá Nicodemos. O vento sopra, não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, quem conduz é o Espírito, quem governa é o Espírito. Então nós precisamos voltar à oração do Pai Nosso e entender que o governo de Deus, uma vez que eu desejo esse governo, eu começo a andar segundo esse governo. Aí ele vai complementar: seja feita a tua vontade. Você deseja a vontade de Deus sobre a sua vida. Não são apenas palavras, mas um desejo da vontade de Deus se cumprir na minha vida. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz no livro de Jeremias, no capítulo 29, eu bem sei os planos que tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E ireis e orareis a mim, eu vos ouvirei. Não é assim?
E vós me buscareis e me encontrareis quando vocês me buscardes de todo o vosso coração. Então nós precisamos entender que quando nós desejamos a vontade de Deus sobre a nossa vida, a vontade de Deus em nossa vida, nós vivemos aquilo que Deus tem para nós, e o que Deus tem para nós é melhor para nós. A vontade de Deus para a tua vida é melhor. A gente quer andar igual filhos, presta atenção, igual filhos independentes. Você sabe que todo filho dependente não tem problema? Nenhum filho dependente tem problema. Lembra que nós éramos felizes quando nós estávamos sendo sustentados pelos nossos pais. Queríamos roupa? Tínhamos. Queríamos comer alguma coisa? Os nossos pais. Nós não tínhamos dívidas. A gente vai ter dívida quando a gente passou para a independência. E a gente achou que era grande coisa. Deus quer que você entenda o princípio da dependência dele. Deus quer cuidar de você. Ele diz: olhe para os pássaros. Eles não trabalham, eles não ajuntam em celeiro, mas o vosso Pai Celestial as alimentam. Olhe para os lírios do campo. Eles não tecem, eles não costuram, eles não compram roupa, mas o vosso Pai os veste. E eu digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós? A vontade de Deus para a tua vida é melhor. Seja dependente de Deus. Há um poder de Deus que será emanado para contigo. Vem, seja feita a tua vontade. Nós tropeçamos na nossa vontade. É por isso que a Bíblia diz: não te apoie no teu próprio entendimento. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Em qualquer lugar que a tua vontade prevaleça. Você quer ir para o norte, Deus fala: minha filha, vai para o sul. Você quer ir para tal lugar, Deus está dizendo: vai para outro lugar. Não é assim? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha, pastor, por que eu não faço logo um pedido? Dá-nos o ano todo. Dá-nos hoje. Sabe por quê? Que a dependência de Deus tem que ser todos os dias. E amanhã? O pão nosso de cada dia dá-nos amanhã. Todos os dias iremos buscar pão na casa do Pai. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Sabe o que significa? Nós dependemos de Deus todos os dias. Eu dependo de Deus todos os dias. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Você depende de Deus todos os dias. Quando você entende que é Deus que supre as tuas necessidades, então todos os dias haverá necessidades suas para serem apresentadas diante de Deus. Então todos os dias nós vamos até Deus. Tem pessoas que passam o ano todo sem orar, o ano todo sem buscar a Deus. É desse jeito. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Princípio de dependência diária. Entender a provisão de Deus diariamente. Perdoa-nos as nossas ofensas, os nossos pecados, as nossas dívidas. Entender o nosso estado de pecador. Entender a nossa necessidade de perdão. Entender que nós somos falhos. Entender a nossa vulnerabilidade. Entender que nós precisamos nos reconciliar com Deus todos os dias. Entender que nós precisamos nos lavar no sangue do Cordeiro todos os dias. Entender que nós temos uma necessidade diária de perdão de Deus. Que nós muitas vezes ferimos a vontade de Deus.
É por esta razão que está inclusa na oração do Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, os nossos pecados. Entender que só Ele perdoa as nossas ofensas, só Ele perdoa os nossos erros e falhas. Entender que todos os dias nós precisamos nos apresentar a Ele dizendo: Senhor, perdoa-me. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso nos faz entender que se não existe perdão de mim para com você, também não existe perdão de Deus para comigo. O perdão de Deus está condicionado ao perdão que você libera. De tal forma que se você não perdoa, você não é perdoado. Então, há uma verdade implícita nesse texto de que Deus só nos perdoa quando também perdoamos. Quem não perdoa, não é perdoado. Quem não perdoa, não é perdoado. De tal forma que é uma grande verdade. Jesus nos faz entender nesta oração que Ele só vai te perdoar quando você também perdoar. Porque eu não posso querer para mim aquilo que eu não estou disposto a dar. Eu não posso querer que seja derramado sobre mim aquilo que eu não estou disposto a derramar sobre outro. Na vida você vai encontrar pessoas que vão te ferir, voluntariamente ou involuntariamente, propositalmente ou não, as pessoas vão te ferir. E você precisa entender o caráter do perdão. Você precisa entender as motivações que levaram a pessoa a te ferir. E que o perdão de Deus está condicionado a esse perdão que você precisa liberar. Não é uma exclusividade minha, mas nossa. Na caminhada nós tropeçamos em diversas pedras. E muitos aparecem para jogar pedras em nós. E às vezes a nossa vida é travada nas mais diversas áreas, porque ali está uma barreira levantada, a barreira da falta de perdão, e nós carregamos isso no coração. E Jesus, Ele nos ensina este princípio da liberalidade de perdão, ou de um coração perdoador. Você perdoa, pastor? Eu perdoo. Com muita facilidade, com muita facilidade. Por mérito próprio, não. Porque houve um trabalhar do Espírito no meu caráter. E é isso que o Espírito Santo faz em nós. Nos ensina o princípio. Queridos, aprendam uma coisa. Nós precisamos passar pela olaria de Deus. Nós precisamos passar pela olaria de Deus. Ele vai tirando as pedras que tem em nós, os galinhos que, quando está no barro, ainda vou pregar sobre isso depois. E a gente vai sendo moldado pelo Espírito de Deus. E ali Ele vai tirando do barro as vontades. Ai, Deus falou para pregar sobre isso. Vou pregar. Você quer, Diel, ver isso? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixe cair em tentações. A Bíblia fala do vil tentador que todos os dias te tenta, com as mais belas bandejas. As pessoas acham que o inimigo vai vir com um tridente, com a carranca, com os olhos, com chifre. Não. A Bíblia diz que para enganar, ele até se transfigura em um anjo de luz. Ele usa as mais belas palavras. Quais foram as tentações que Jesus passou? O inimigo aparece e olha que filosofia linda, que palavras encantadoras do inimigo para com Jesus. Escute isso aqui, que Deus está me revelando algo. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus estava com fome.
Quem com fome não deseja pão? Todos nós. O que Satanás estava oferecendo de Jesus era ruim? Não, mas o propósito era ruim. Mas o plano era ruim. Oferece coisas boas por um propósito ruim. Atrás de coisas aparentemente boas existe um propósito maligno. E muitas vezes nós não entendemos. Tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que te joga para longe do propósito de Deus, é plano maligno. Não é de Deus para a tua vida. Tudo aquilo que te distancia do Senhor, tudo aquilo que te distancia do propósito real de Deus, não é de Deus para a tua vida. Aleluia. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quem nos livra do mal? Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O Salmo 91 vai dizer que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar em todo o nosso caminho. Então é necessário orar dizendo: livra-me do mal. Todos os dias eu acordo de manhã, eu peço isso. Livra-me de todos os planos malignos do inimigo. Quem te protege não dorme. Aquele que te guarda não dorme. Mas livra-nos do mal. E é interessante que a oração termina com adoração. Ela começa com adoração. Pai Nosso é uma adoração. No meio dela tem adoração. E no final dela tem adoração. Porque Deus é um Deus que é adorado. Então o final da oração, ele é composto de adoração. Porque teu é o reino. Porque teu é o poder. E porque teu é a glória. Para sempre. Eternidade. Você tem que ter o princípio de eternidade em você. Para sempre. Amém. Você precisa entender o princípio de eternidade. Deixa-me fechar essa pregação com esse exemplo. Assisti um vídeo muito interessante, onde um homem chega para um outro e diz assim: você está vendo o oceano? Ele diz: estou vendo. Você já navegou pelo oceano? Ele: sim. Já pegou a água na concha da mão? Ele: sim. Ele: aquela porção de água que você pega na concha da mão e aquela água vai escorrendo pelos dedos. Assim é a vida do homem. Apenas aquele pouco de água que escorre pelos dedos. Todos os seus anseios, as suas conquistas escorrem juntos. Mas aquele todo oceano é o propósito de Deus. É a eternidade. São aqueles que vivem a eternidade de Cristo. Muito lindo isso. O homem vive por esta pequena porção de água, tolamente, e perdem o oceano. Deus quer uma eternidade, uma vida abundante para você. Aquele que crê em Cristo terá a vida abundante, a vida eterna. Não troque a eternidade pelo temporal. Não troque o oceano pela concha de água que escorre pelos dedos. E se vai todos os sonhos e conquistas. O que Deus tem para a tua vida é bem melhor e é bem maior. Que Deus em Cristo complete esta palavra no teu coração. Deus te abençoe.